Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao canal Barueri, mais uma vez aqui no nosso encontro de quinta-feira e hoje ao vivo, né? Mas o programa está aí gravado, então vamos prestar atenção na conversa de hoje que tem muita coisa interessante para a gente aprender. Deixa aqui já as perguntas para poder depois entrar em contato com esse convidado especial que com certeza você vai querer saber mais sobre esse assunto. Bom dia, Renata! Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão aqui nos assistindo hoje no Incrivelmente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde mental e o uso de fármacos para melhora de saúde mental. Né? A gente que já fez um programa anterior, não sei se vocês já assistiram com o Oswaldo, doutor Oswaldo, que é da área de nutrição. E a gente conversando ali, ele citou sobre um psiquiatra que ele, né, tem amizade, conhece, é próximo e que ele admira o trabalho. E a gente estava falando justamente sobre essa questão do excesso de fármacos, de uso de fármacos, mesmo quando sem o diagnóstico adequado, e quanto que isso está prejudicando a saúde mental também de várias pessoas que deixam de buscar ali o autoconhecimento, talvez um tratamento psicológico, e acabam ficando escravas desse uso de medicamento. E ele disse que esse doutor ele era diferenciado, né? Que ele olhava o ser humano como um todo. E justamente por isso nós convidamos, e está aqui conosco hoje, o doutor Rafael Fabri, que ele é psiquiatra. Ele também é coordenador da ala de psiquiatria da Universidade de Santo Amaro, que utiliza, que experimenta, que faz estudos sobre o uso de fármacos com derivados de canabidiol. Não é isso, doutor? Se apresenta um pouquinho aqui para nós também. Isso mesmo. Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer ao Bruno, à Renata. Um abração especial ao Oswaldo, que se não fosse por ele, eu acho que não estaríamos tendo essa entrevista. Um grande colega, um grande parceiro. E como a gente estava falando, né, a gente vai debater um pouquinho aqui sobre a questão do uso da cannabis medicinal e principalmente também sobre essa questão do excesso de medicamentos alopáticos, então antidepressivos, o famoso Venvance que tem sendo utilizado aí de maneira recreativa, e também como que a cannabis medicinal pode ser um ganho aí para tentar diminuir essas medicações alopáticas. Muito bom, acho que um jeito legal da gente começar, porque todo mundo já quando fala de remédio, o Brasil toma muito remédio? Toma muito remédio. Toma muito remédio. Não por... Vamos lá, né? A gente tem que imaginar que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Uhum. Então, é normal que tenha uma alta na prescrição de medicações da parte da psiquiatria. Mas, de fato, a crescente vem sendo muito grande. E aí há diversos aspectos, né? Não só o cenário ambiental do país, então a gente tem aí esses problemas políticos, a gente tem os trabalhos, o desemprego, e tudo isso vai aumentando aquela pressão diária que a gente sofre, que hoje a gente sabe que é o maior fator de risco para desenvolver tanto um quadro de ansiedade quanto um quadro de depressão. Então, sim, a gente está tendo aí uma super prescrição, talvez, aí, de medicações alopáticas, e muitos casos que, como o Dr. Oswaldo citou, talvez a gente conseguisse tratar de outras maneiras. Então, primeiro, indicar uma terapia, indicar uma atividade física, por serem casos leves, mas o imediatismo já propõe, né? Às vezes o paciente chega no consultório já pedindo: eu só quero o remédio, me dá o remédio para eu me ver bem. Sim, exatamente, doutor. E a gente nota também, agora eu queria que você me falasse, se esse aumento de uso de medicamento, isso que a gente está notando que está exacerbado, também se deve aos hiperdiagnósticos, né? Então, a gente percebe muita gente chegando, por exemplo, no nosso consultório, né, para tratar uma ansiedade, dizendo que tem TDAH, por exemplo. Né? Ou dizendo que tem, sei lá, hiperatividade, que ela foi diagnosticada. E a gente nota que isso está assim, muito além do que já foi. Né? Não sei se isso... O que se deve isso, doutor? Se deve a dois fatores principais. Um hoje a saúde mental é muito melhor discutida, tanto na televisão quanto nas redes sociais, e quando a gente pensa na saúde mental, alguns anos atrás, nem muito tempo atrás, tinha ainda existe, né, um grande estigma. Se você tomar esse remédio é porque você é louco,
ou procura uma religião, que isso está sendo falta de Deus. São frases que não faziam com que o paciente buscasse uma ajuda. Agora tem uma outra questão, né? Tem um outro ponto, que eu sempre falo para o paciente no consultório. Se eu te der esse remédio, eu vou estar medicando você, então, por exemplo, você é a Renata, ou eu vou estar medicando a funcionária Renata que trabalha na empresa tal. Eu vou estar medicando a Renata mãe. Então, eu estou te medicando ou medicando o seu ambiente? Porque isso é algo muito errado. A gente tentar alterar o ambiente que a pessoa está com a medicação. Só que muitas vezes as pessoas, que nem eu falei, elas insistem em tomar algo. Elas preferem fazer isso do que tentar mudar aí um estilo de vida. É muito mais fácil. Sim. Você acorda de manhã, toma um remédio e vai melhorar. Só que qual que é o grande problema disso? A gente dá o tratamento de 1 ano ali, por exemplo, para um caso de depressão. Quando a gente tira o remédio, nada mudou na vida dela. Então a tendência é que essa pessoa volte a sentir esses sintomas depois de um tempo. Então eu atribuo a esses 2 principais fatores. Um fator positivo, então a gente pega o TDAH, o autismo, eram coisas até então desconhecidas. Sim. Poucas pessoas conheciam sobre o assunto. E hoje a gente tem aí autistas de 60 anos sendo diagnosticados, porque sempre se viram diferente, mas não entendiam o porquê, o que era. Sim, verdade. Então tem o lado pró, que é isso, uma pessoa que realmente sempre precisou de ajuda e nunca teve, mas também tem o lado negativo, que é a pressão que a gente está falando diária. A pessoa quer medicar isso, ela não quer medicar a doença dela. Exato. E às vezes até ela mesma, com esse excesso de facilidade de informação que a gente vê com o advindo da internet, rede social. Então ela às vezes lê um post ali e ela, eu sou hiperativo, eu faço isso, então eu tenho, né, o TDAH, por O exemplo. teste de Facebook está diagnosticando o pessoal hoje em dia, né? Doutor Facebook. Eu falo, o teste, ele é interessante porque ele pode ser um red flag ali para a pessoa. Ela pode falar assim, deu positivo, será que eu tenho que procurar uma ajuda? Mas isso não é um diagnóstico, isso vale muito a pena comentar. Por exemplo, você citou do TDAH. Eu acho que hoje está num hype, todo mundo tem TDAH. Só que será que todo mundo tem TDAH? Quando a gente pensa na ansiedade e na depressão, o principal sintoma, o sintoma que mais incomoda essas pessoas é justamente os sintomas cognitivos. Então a pessoa começa a ter uma perda de foco, perda de memória. E aí você abre um teste de TDAH, ou você lê um post de TDAH, você vai ter TDAH. Porque bate tudo ali. Só que se a gente dá uma medicação para TDAH para essa pessoa, existe uma chance, e ela na realidade tem uma ansiedade, existe uma chance de piorar a ansiedade dela. Vai melhorar o quadro cognitivo provavelmente, mas existe a chance de piorar a ansiedade dela, porque, por exemplo, as medicações do TDAH que a gente citou, o Venvance, que está sendo utilizado demais, em balada, carnaval, acabou o estoque nas farmácias. Nossa. Quando a gente pensa isso, são anfetaminas. Então, você dá uma anfetamina para uma pessoa que está enfrentando uma ansiedade, não vai ser legal. Exatamente. Nossa, olha o perigo disso, né? É muito perigoso isso, né? E em relação a essas medicações, já que a gente está tocando no ponto, as coisas começam a se misturar, o papo vai começando a se abrir e vai longe. Quais são as queridinhas não vou nem falar de pacientes, não, das pessoas, porque tem muita gente que não é paciente, mas quer começar a tomar um remédio porque viu que ele é legal de alguma forma. E desses queridinhos que as pessoas estão começando a querer tomar à vontade, por exemplo, o carnaval que acabou com o Venvance, quais os problemas desses queridinhos para a vida dessas pessoas que não precisam disso? Uma boa pergunta, porque os queridinhos são justamente os que causam dependência. Então, hoje a gente vê ali, principalmente quando a gente pega nos Estados Unidos, vem tendo... Lá sempre começa lá, e aí vai espalhando para os outros países. O Zolpidem, por exemplo, é uma medicação que todo mundo quer. Imagina que o Zolpidem te dá a capacidade de controlar a hora que você vai dormir. Você nunca mais vai ter na sua vida uma noite de insônia, uma dificuldade em começar a dormir. Só que o Zolpidem, ele causa a questão da dependência. Então, depois de um mês, você tomando daí já não vai ser suficiente. Você vai querer tomar 2, 3, 4. Já tive casos de paciente chegando no pronto-socorro tomando 76 por dia. Nossa.
É o dia todo, porque ele, antes dele fazer o efeito de indução do sono, ele causa um certo efeito de prazer. E como a absorção dele e o efeito dele é muito rápido, depois de 3 horas essa pessoa já está precisando de novo. Inclusive, uma das populações de risco disso são os próprios médicos. Que a gente pensa no plantão, ele divide o horário ali na noite e fala, pô, tenho 3 horas para dormir. Só que o cara não vai conseguir dormir. Ele estava até agora trabalhando, está em alerta. Sim. E aí toma um Zolpidem. E aí começa a tomar todo dia, 2 vezes ao dia. Fora o Zolpidem, a gente tem o famoso Rivotril, Sim. que é uma medicação excelente, de fato, mas tem que ser usada com muito cuidado. Então, é uma medicação de resgate para o começo do tratamento. Uma pessoa que está tendo crises diárias, primeiro mês, segundo mês, você deixa, e depois a tendência é retirar uma vez que o remédio Crises fosse feito. diárias. Crises diárias, né? Não, crises diárias ou até semanais, porque muito as pessoas estão fortes. tomando por crise uma vez no mês. Isso. Então, se ainda está tendo crise, é sinal que talvez a medicação que de fato vai te tratar, que é o antidepressivo, o canabidiol, talvez ela ainda não esteja numa dose adequada para essa pessoa. E eu brinco com o Rivotril, é igual um tapete. A gente toma e joga tudo por baixo desse tapete. A pessoa para de sentir toda aquela ansiedade na hora. Só que uma hora, a sujeira vai acumulando e não cabe mais no tapete. Então, de novo, sobe a dose. Sobe a dose. Sobe a dose. E também é outra medicação que não é incomum de ver pessoas chegando no pronto-socorro tomando dezenas de unidades por dia. Então, os queridinhos são justamente esse. E aí até a reportagem que saiu um tempo atrás, eu não lembro qual foi a revista, mas uma pílula para acordar, uma pílula para dormir. Então, vamos tomar o Venvance de manhã, você é uma pessoa mega produtiva, e aí a hora de desligar eu tomo um remédio para dormir e acabou ali o problema. Sim, como se fosse um robô, né? Legal, quando a gente pensa um pouquinho sobre a medicação, vamos viajar juntos aqui. Tem algumas pesquisas mais recentes sobre criação de emoções, que diferente daquelas visões clássicas, a visão clássica das emoções, né, de nós temos emoções inatas, como o Damasio coloca, alegria, felicidade, tristeza. Nós, na verdade, não nascemos com emoções, mas nós criamos essas emoções à medida que nós precisamos, com base em alguns ingredientes. Então, nós temos ingredientes cognitivos e nós temos ingredientes que são derivados, por exemplo, do nosso próprio corpo. Então, se a gente pegar 2 respostas básicas, vamos pegar a tal da resposta de luta e fuga e o relaxamento do parasimpático ali. Se você tem uma resposta de luta e fuga, isso é ingrediente, junto com outros fatores cognitivos, para você, por exemplo, criar o medo, a ansiedade ou até mesmo a empolgação ou felicidade. Então, muitas vezes, quando você dá um remédio, dependendo de como a gente colocou, né? Poxa, você dá um Venvance para alguém, você está estimulando, por causa do efeito da medicação, uma resposta que, dependendo de como estiver o cognitivo daquela pessoa, vai se combinar para gerar o que ela pode chamar de ansiedade ou empolgação. Você vê pessoas aí que estão ok e tomam remédio e se dizem empolgadas. Outras com problema vão tomar esse remédio e vão ter crise de ansiedade. Então, importante nessa avaliação, de fato, de um estado de uma avaliação cognitiva, para saber o que vai ser feito quando uma mudança fisiológica por causa de uma medicação for acrescentada ali no meio. E quando a gente pensa, já começando a mudar um pouquinho aqui, sobre os canabidioides. É canabinoides ou canabidioides, o certo? Canabinoides. Canabinoides. O que eles fazem de diferente? Como é que isso começa a funcionar? Quais são esses mecanismos de ação ali? Como a gente pode juntar essa coisa do cognitivo com, de fato, uma emoção sendo gerada pelo efeito fisiológico? Os canabinoides é um tipo de terapia diferente do que a gente está acostumado. Vamos imaginar que eu acho que todo mundo já entrou em contato com um post ou com um vídeo e vendo que tem indicação para dezenas e dezenas de patologias. Na realidade, quando conseguiram, né, o professor Rafael Michula, lá de Israel, ele conseguiu separar o THC e o CBD, que são os principais canabinoides da planta. O THC faz o efeito euforizante, psicoativo, é o que as pessoas buscam no uso recreativo da planta, e o CBD já tem um efeito mais de relaxamento, ansiolítico. Tem as 2 bases, então. Você pode o agitar ou pode... Isso, tem as 2 bases. Legal. Inclusive, também tem a indicação de cada um para as 2 bases. Então, ele buscou entender como que esse remédio funciona. Por que, quando a gente volta na história, 2.500 anos antes de Cristo,
teve um imperador chinês que deu a bênção para a cannabis medicinal como uma planta que podia tratar mais de 100 patologias diferentes. Então, será que é só um hype do momento, no sentido de que funciona para tudo, ou será que realmente, quando a gente pega 2.500 anos de Cristo, sem eles saberem como funcionava, eles já tinham uma indicação para mais de 100 patologias diferentes? E aí eles conseguiram encontrar um sistema no nosso corpo, que recebeu o nome por conta da planta, do sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide, quando foi encontrado, eles estavam fazendo o teste com o canabidiol e com o THC no corpo humano. E aí eles pensaram, pensando na teoria da evolução, por que a gente ainda tem um sistema específico para essa planta? Sendo que o mínimo das pessoas utilizou ela, em poucos momentos do mundo. Porque eu gosto muito de destacar que é a planta mais amada e odiada da história, que ela passa por diversos altos e baixos. Então a gente tem, por exemplo, na Índia, era muito utilizada em rituais religiosos, na China para medicina, e aí vem uma época ali na Europa da Igreja Católica, foi banida, porque era considerada uma planta alucinógena, então não era algo de Deus. Capeta. Do capeta, vamos colocar, do capeta. E daí a gente pega na história, Napoleão vai para o Egito, tinha muitas dores, lá ele entra em contato com a planta, aquilo cura as dores dele e ele retorna para a Europa e leva tudo para a Europa. Então volta o consumo na Europa. Depois de um tempo, para de novo. Então tem muito essa oscilação. Uma grande questão, daí, pensando no sistema endocannabinoide, é que daí eles descobriram que a gente produz moléculas similares aos canabinoides encontrados na planta. Então, as principais que a gente conseguiu já achar é a anandamida, que ananda, do grego, significa felicidade, prazer, e o 2-AG, que é um nome bem comprido, daí abrevia para 2-AG. E a gente descobriu qual a função do sistema endocannabinoide? Ele é o maior sistema regulatório presente no nosso corpo. Então, a função dele é regular todos os outros sistemas do corpo. E aí, para explicar isso para o paciente de uma maneira didática, eu criei um jeito que vamos imaginar um esporte coletivo. Pode ser futebol, basquete, qualquer coisa. Cada jogador ali é um sistema do nosso corpo. Aí eu pergunto para vocês fazem ideia de onde está o sistema endocannabinoide? O técnico da coisa? É o técnico. Ele está fora do campo. Ele que vai fazer com que todo o time jogue da melhor maneira possível. Só que, às vezes, o atacante é meio ruim. E aí a gente precisa trazer um atacante de fora. Então, nesse caso, a gente entra com uma medicação alopática específica também para fazer um reforço. Usando a mesma analogia, como se ele pudesse, então ele é o técnico, ele comanda o time inteiro, mas se ele está preparando, se ele precisa de um preparador de goleiros, um preparador de atacantes, aí você precisa de uma abordagem específica para cada necessidade. Isso. Ele é um regulador. Isso. Ele regula. A função dele, quando a gente pega o neurônio, a gente tem o neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico. Diferente da maioria dos sistemas, ele funciona na parte pós-sináptica. Então, vamos pensar no exemplo da depressão ou da ansiedade. Tem uma baixa da serotonina. E o receptor pós-sináptico começa a perceber isso. Cadê a serotonina? Não está chegando. E aí ele começa a produção dos endocannabinoides, nosso corpo começa a produção, para sinalizar para o receptor anterior. Opa, a gente tem que começar a produzir um pouquinho mais. Senão, não vai dar certo isso daqui. E é, inclusive, ele que faz o processo, um dos sistemas que faz o processo da melhora do luto. O luto a gente não considera uma depressão. Sim. A gente considera uma fase natural, uma fase passageira, que a pessoa precisa vivenciar isso. E um dos sistemas que regula o retorno dela, depois de ter passado por todas as fases do luto, é justamente o sistema endocannabinoide, com essa sinalização. Vamos voltar a produzir a serotonina. E aqui a gente não está falando sobre medicação, nós estamos falando sobre um sistema, como você comentou, natural, fisiológico do ser próprio humano. Isso já é um sistema do corpo. Aí vem o canabidiol, ou o óleo do THC, o óleo do CBG. Hoje são mais de 150, 200 canabinoides diferentes. A gente ainda não sabe a função de todos. Mas aí que vem a ideia. Você vai dar uma medicação
para potencializar esse sistema que vai regular todos os outros. Isso Então, que está em defeito ali, né? Que o próprio organismo não conseguiu. isso. Só que não é algo específico. Então, da mesma forma quando ele vai agir sobre serotonina, ele vai ter uma ação, por exemplo, sobre o sistema GABAérgico, vai ajudar na dor. Se é uma pessoa que está tendo alguma questão de compulsão alimentar, ele também vai ajudar regulando o apetite, no centro da fome do cérebro. Então, é um tratamento que engloba tudo. Legal. Não é só uma coisa específica ali. Você não está mirando, você está vendo, poxa, se eu preciso de mais foco, motivação, concentração, ele vai conseguir atuar em sistemas dopaminérgicos, ele vai GABA, ele vai, então, serotonina. É uma avaliação sobre como aquele cérebro está mostrando que ele está precisando de algo, e aí esse sistema vem para poder mediar a necessidade geral do nosso sistema nervoso ali. Isso, exatamente. Eu até defendo, ainda a gente não pode fazer isso, até porque ainda faltam grandes estudos, mas uma coisa que eu vejo muito no futuro é a gente começar os tratamentos com os canabinoides e, dependendo da resposta, fazer o que você falou, trazer um preparador de goleiro. Opa, ainda não foi o suficiente. E aí, quando eu citei que os canabinoides são capazes, né, da gente diminuir essas prescrições exacerbadas, é justamente por isso. Quando a gente começa o tratamento com canabinoides, houve uma melhora ali na serotonina. Então vamos diminuir um pouquinho a dose da sertralina? Diminui a dose da sertralina, aumenta um pouquinho do canabidiol. Mas não é só da sertralina, também da medicação para o sono. E vai fazendo toda essa diminuição e fazendo uma troca. Um desmame mesmo. Isso. É interessante que, pelo jeito, pelo que eu estou entendendo aqui, é sobre você dar condições para o sistema se autorregular. Ao invés de você chegar lá e toma um tanto de serotonina, mas eu não preciso de 10, eu só preciso de 5. Você não está dando 10, 15, 5, você está dando condições do sistema se autorregular em relação à necessidade que ele está precisando de qualquer uma dessas substâncias. É mais ou menos isso. Isso. Inclusive, até reforçando essa ideia que você trouxe, o canabidiol, diferente das outras medicações, quando a gente pega, por exemplo, um opioide para dor, a gente vai aumentando a dose, vai aumentando a resposta, até que chega no momento que a resposta fica a mesma. Com os canabinoides é um pouco diferente. É uma curva em U invertido. Então, você vai aumentando a dose, aquele paciente vai tendo uma melhora da resposta, mas se você passar dessa dose, a tendência é ver que haja uma piora. Sim. Que aí você vai estar desregulando esse sistema. Então, que é o que a gente estava conversando antes, né? O tratamento tailor-made, que está sendo cada vez mais utilizado, e tem que ser, né? No Brasil, que é o tratamento sob medida. Então, são pacientes que, semanalmente, a gente vai ter um contato. Como que você está? Está tudo bem? O que você sentiu de melhora sobre o sono? Sobre a sua qualidade de vida? Sobre a questão da ansiedade? E aí a gente vai dosando a medicação de acordo com essa resposta. Chegou num ponto onde o paciente falou, opa, estou bem. Ainda tem uma coisinha ou outra ali, mas isso pode ser trabalhado, daí a gente entra na questão multidisciplinar. Sim. Então, a gente tem um limite. É totalmente diferente de pessoa para pessoa. Por exemplo, no consultório tem adultos que usam 20 miligramas de CBD, ficaram super bem. Tenho crianças que precisaram de 60, 80 miligramas. Então, varia de acordo com a resposta de cada pessoa. Ótimo. E como que funciona, já que você começou a citar aqui, esse trabalho multidisciplinar que você faz com esses outros colegas, esses outros profissionais? Quando é que você realmente indica que ele passe também com o psicólogo? Qual é o momento que você nota que precisa desse olhar? Com o psicólogo, eu brinco que todo mundo deveria passar durante toda a vida. Eu acho até que tem uma ideia que isso deveria até ser função da empresa, do trabalho daquela pessoa, fazer com que o trabalhador passe num psicólogo, pelo menos. Nem que seja quinzenal, mas para cuidar realmente da saúde mental. Então, assim, chegou no consultório, todo mundo, praticamente, eu vou indicar. O que muda, de novo, entrando no tailor-made, é que tipo de terapia eu vou indicar para aquela pessoa. Então, é uma pessoa que tem uma questão com compulsão alimentar muito comportamental, vamos indicar uma terapia cognitivo-comportamental, vai ter uma resposta melhor. É uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, que passou por diversos traumas na infância, aí é mais interessante a psicanálise, para voltar lá atrás,
fazer a pessoa entender tudo o que aconteceu. Vou te apresentar a hipnoterapia depois. Ah, sim. Por favor. Para isso ela é ótima, hein? Eu tenho um colega que formou na residência, ele formou um pouquinho antes de mim, e ele foi pro lado da hipnoterapia. Ele gosta bastante. Eu, sendo muito sincero, não tenho muita experiência no campo. Já vi alguns vídeos, li algumas coisas, mas nunca me aprofundei. Mas é basicamente isso. Então, a gente sempre vai indicar terapia e atividade física. Isso não tem como faltar. E a nutrição... E o sono, bota esses tripézinhos aí, acho que fica ótimo, né? Fica perfeito. Alimentação, sono, exercício físico. E água, né? Até juntando um pouquinho aqui, né? Misturando com aquela conversa antes de entrar no tema. A gente estava falando sobre, muitas vezes, efeitos fisiológicos, dando, muitas vezes, até uma mimetizada em relação a problemas que a gente possa ter. De forma concreta, a gente pega, por exemplo, um caso de hipotiroidismo, podendo mimetizar, quem sabe, uma depressão, e você precisa tratar o fisiológico para poder perceber que, putz, esses sintomas que eu estava percebendo, como você colocou, puxa, eu estava com falta de motivação, com problema de memória, isso pode ser por causa de uma depressão, pode ser por causa de um problema relacionado só ao seu sono, você só precisa dormir melhor mais uma vez para poder recuperar. Ou pode ser pela rotina também, onde ela não consegue dar um foco direcionado em nada por conta do imediatismo e das soluções rápidas que precisam ser encontradas, né? Sim. E aí, quando você estava comentando sobre os efeitos, então, da medicação, eu não tinha muito conhecimento, de fato, sobre os canabinoides. E quando você começa a colocar agora, parece uma coisa tão de outro mundo, a princípio, quando isso é avaliado. Poxa, deve ser uma medicação para ser utilizada em casos extremos, mas, pelo jeito, pode ser algo de entrada. É para você começar a dar condição do cérebro daquela pessoa se regular, passando por uma abordagem multidisciplinar que vai trabalhar com ela, por exemplo, o lado cognitivo, para que os dois possam se somar e o quanto o cognitivo precisa colocar, vai ser colocado, e o quanto depende da fisiologia da pessoa ser regulada, isso está ali agora sendo disponibilizado para ela, até que a gente possa avaliar uma necessidade específica aí de trazer, né, o preparador do goleiro, que seria ali, poxa, vamos lá então, em cima da sua serotonina agora específico. Pode ser, de fato, então, uma medicação para entrada dentro de um processo de terapia. Eu acredito, foi que nem eu falei, eu acredito que num futuro isso vai acontecer. Infelizmente, apesar de ser a medicação mais antiga da farmacopeia chinesa, quando a gente pega, farmacopeia, para quem não sabe, seria um manual de como que a gente vai produzir tal medicação. Então, a planta, né, aliás, mais antiga da farmacopeia chinesa, os estudos realmente começaram a questão de 20, 30 anos atrás. Então é algo muito novo. E imagina quando o professor Michula descobriu o CBD, o canabidiol, e o THC. De um lado a gente tinha um que aparentemente a gente dava uma dose baixa, não tinha nenhum efeito, rápido, agudo. E do outro, o THC, que com 1 miligrama fazia todo o efeito psicoativo. Para onde que foi os estudos? Totalmente para o THC. Então o canabidiol, o canabigerol, tem ganhado foco de estudo mais nos últimos anos. Mas quando a gente pega, há pouco tempo atrás, a gente acharia impossível que fosse uma medicação indicada em guidelines, por exemplo. Hoje a Associação Brasileira de Neurologia já coloca como terceira linha para tratamento da dor. E, posteriormente, chegando mais estudos mais robustos, a tendência é isso passar até para a primeira linha. Até por conta dos efeitos colaterais. Eu não gosto de falar que é uma medicação natural, porque ela passa pelo laboratório, ela passa pelo processo de extração. Mas, quando a gente pega as medicações, por exemplo, que usa para tratar dor, não dá nem para se comparar os efeitos colaterais que se tem dessas medicações. Real, né? Isso. Com, de fato, o canabidiol. Que existe efeitos colaterais, existe. Sonolência, um pouco de dor de barriga. E por isso que a gente tem um lema quando vai passar o canabidiol. Start slow, go slow. Então, começa bem baixinha a dose e a cada semana, a cada 4 dias, entra em contato com o paciente e vai aumentando. Antes da pergunta, nós vamos para os comerciais. Não, a gente conversou que não vai direto mesmo. Então, não temos comerciais, vamos embora. Faz a pergunta. Então, eu queria justamente agora deixar bem clara com o doutor aqui essa questão da diferença do canabidiol para o uso recreativo, porque é muito fácil também aquelas pessoas que fazem uso de forma recreativa usar agora desse estudo, né, doutor, para dizer
Nossa, então é bom. Mas Então dá, faz dá bem. para usar de forma Então eu recreativa posso a medicação? continuar usando. Ó, primeiro eu sou que é mais rápido. Dá para se usar porque existem medicações com óleo enriquecido de THC. Existe até, principalmente nos Estados Unidos, já realmente a planta, por exemplo, para consumo de fumar mesmo. Então dá para se usar de maneira recreativa, sim. Respondendo a pergunta da Renata, quando a gente pensa no lado recreativo, eu tenho um grande professor, que foi um professor da residência, Dr. José Moura, e ele defende que não existe um uso recreativo de nenhuma droga. E que quando a gente vai pensar, de fato, quando a gente pensa, por exemplo, a pessoa que gosta de fumar maconha, por exemplo, você pergunta para ela, por que você fuma maconha? Qual o seu ganho com isso? E aí ela traz, aumenta meu apetite, eu consigo dormir melhor, controlo minha ansiedade. Então, será que ela está utilizando de maneira recreativa ou será que é uma medicação que ela está colocando? Mesma coisa com a bebida. Por que a maioria das pessoas sente necessidade de beber quando vai para uma festa? Desinibe. Então, a pessoa consegue ali tirar uma ansiedade social, talvez, e conversar com outras pessoas. Então, ele é um defensor nato que não existe esse termo droga recreativa. Que toda droga tem, no fundo, um motivo por que aquela pessoa está usando. Sim, um motivo que ela poderia tratar de outra forma, porque essa também traz suas consequências. Ela também tem um preço ali que ela vai cobrar, né, usado dessa maneira recreativa. Eu queria que você falasse também qual é esse preço. Vamos lá. Depende da droga, né? Vai depender da droga que a gente está falando. Quando a gente pensa na cannabis, ela pode, a gente sabe que a longo prazo, ela pode causar uma certa síndrome, que a gente chama de síndrome amotivacional. Então, é aquela pessoa que vai querer ficar na cama, aquela pessoa que não tem vontade de fazer nada, a pessoa quer ficar vendo televisão. Isso lembra muito depressão. Então, por isso que é importante a pergunta, quando a gente está tirando história, de se ela faz uso de alguma coisa. Porque isso não é uma depressão. É um efeito químico constante ali. Isso, é um efeito químico constante. Daí, qual que é o tratamento? Diminuição ou parada total. E nesse ponto, até o próprio canabidiol pode ajudar. O canabidiol, ele é um antídoto, entre aspas, para o THC. Então, ele vai diminuir os efeitos do THC na pessoa. Por isso que hoje os óleos, apesar de serem enriquecidos de canabidiol, eles têm um pouquinho de THC na sua forma. Porque se você der, por exemplo, uma criança, até às vezes para uma pessoa psicótica, ela não vai sentir o efeito do THC ali, porque a maioria é do canabidiol. Só que o THC é importante estar presente, uma outra coisa que a gente nem comentou. Quando a gente pensa em medicações derivadas de plantas, a medicação funciona muito melhor quando todos os outros elementos da planta estão presentes do que quando só um está isolado. Isso tem um nome, né? Chama efeito entourage. Entourage. Então, é melhor um óleo que tenha 100 mg de canabidiol com 1 mg de THC, 1 mg Dos outros componentes ali. Os outros componentes, ele vai ter uma potência maior do que um óleo só de CBD isolado, por exemplo. Isso é mostrado nos estudos. As pessoas com CBD isolado, elas precisam de uma dose muito maior para controlar as queixas. Enquanto a gente pega o full spectrum, que chama, que tem todos os componentes, essa dose já diminui bastante. E aí é interessante até também por uma questão financeira para esse paciente, até porque ainda não é uma medicação assim muito em conta. Apesar do governo estar liberando aí via SUS, ainda é uma medicação que tem um valor aí que não é acessível a todos. Dá para dizer mais ou menos quanto que é essa medicação em relação a valores? Mas eu sei que depende de concentração, tem muitos fatores, né? Isso, vai depender muito da questão da concentração, da marca, mas hoje vai variar aí entre um frasco com baixa concentração vai variar mais ou menos uns R$400, acredito, por aí. E um frasco com uma concentração bem alta pode chegar até uns 1.500.
São valores realmente bem mais elevados. Vale lembrar que, muitas vezes, dependendo da resposta da pessoa, um frasco vai durar para 3 meses, 4 meses, dependendo da quantidade que ela usa. E a intenção é sempre falar, né, que não é que nós não queremos que a pessoa viva com base na medicação. Sim. É trazer de volta aquele equilíbrio fisiológico para que em seguida ela possa passar por um processo, como foi colocado, multidisciplinar, para através de processo de hipnoterapia ou de abordagem cognitivas, nós possamos dar de volta a capacidade da pessoa se reerguer e viver sem medicação e sem a própria terapia, ficando bem ali para frente, né? Sim, essa é sempre a ideia. Inclusive é outro estigma que se tem, né? Começou a tomar remédio psiquiátrico, nunca mais para. Isso não é verdade. Como alguns são. Alguns são. Alguns são. Sim. Não que não larga mais, mas é muito difícil de tirar. Que nem a gente estava comentando, Rivotril, Zolpidem, são medicações extremamente difíceis de fazer a retirada. Por isso que tem que ser usado realmente pontualmente ali para a pessoa. A pessoa que está sofrendo muito, a gente dá ali no primeiro mês, segundo mês, depois tira até a outra medicação fazer o efeito. Então, a ideia sim, sempre falo para os pacientes, as medicações, caso eu tenha que te dar alguma medicação que pode causar dependência, eu vou te avisar e a gente vai tomar por um período curto. Então, as outras que eu estou te dando não vão causar dependência. Só que elas vão ser a base do seu tratamento. Então, a gente vai chegar até uma dose onde esses sintomas não existam mais, para te dar a possibilidade de aí, através das diversas terapias, da atividade física, da nutrição, te dá a possibilidade de fazer uma mudança no seu estilo de vida. E aí, depois que fizer o tempo de tratamento correto, a gente vai começar, aos poucos, a retirar a medicação. Então, a gente tem uma data para tirar sim. Legal. Não é uma coisa para sempre. A não ser, a gente tem que lembrar, existe um fator genético também, não é só ambiental. Então, tem pessoas que vão ter um transtorno de ansiedade mais cronificado, mas nesses casos a ideia é deixar justamente a menor dose onde ela se sinta bem. E aí realmente a gente não tem um tempo de tratamento mínimo. Legal essa divisão de responsabilidade aqui, né? Porque você precisa ter um médico responsável para passar uma medicação, sabendo que o ideal é que ela tenha início, meio e fim, e saiba que não é só a medicação que vai resolver o problema, mas a gente precisa de um paciente responsável por saber que tem outras coisas que precisam ser feitas, desde busca ali de regularização de exercício físico, de alimentação, de sono, de processo de terapia, para que aí sim a combinação desses diferentes fatores aqui possam trazer de volta o equilíbrio, saúde física. Claro, lembrando sempre que, como você comentou, fatores genéticos, a gente está falando sobre pessoas, digamos, com o cérebro funcionando em condições normais de temperatura e pressão, né? Mas, obviamente, nós temos estruturas e danos que fazem com que seja necessário aí sim a manutenção, né, de medicações por tempo indefinido, mas é muito importante, então, essa divisão de responsabilidade, né? O médico saber e o paciente saber o papel dele também. Com certeza. Isso é uma coisa que eu acabo dando bronca nos pacientes. Eu já aviso lá, primeira consulta eu falo, se voltar sem fazer a terapia ou atividade física, vai levar bronca. Infelizmente, a maioria volta sem. É isso. É como acontece com a gente também percebe isso. Uma pergunta é sobre aquilo que a gente até começou a falar, que é o preconceito que tem o fato de ser a cannabis e o quanto que esse preconceito também impacta a aceitação do próprio paciente. Né? Você percebe que ele necessita, que é algo que vai ajudar a fazer esse resgate que a gente comentou, mas ele tem um preconceito. Né, por ser da cannabis, derivados da cannabis. Então, tem todo, né, uma história, um rótulo e uma crença limitante também em relação àquilo, como acontece com a própria hipnose. A gente comentou aqui que eu acho que esse é o ponto que conecta as duas coisas, né? A hipnose e o uso da cannabis. O preconceito que impede a pessoa, às vezes, de utilizar aquilo que vai fazer bem para ela, mas por medo, ela prefere nem tentar. Né? Isso também acontece muito, e acontece os dois polos, né? Aquela pessoa que é fanática e já chega no consultório pedindo, e que às vezes nem tem indicação. Sim. E também a pessoa que tem uma indicação, que você sabe que vai ter uma resposta interessante, mas que ela fica com o pé atrás. E aí, de fato, é realmente através de rede social, através da televisão, e diminuindo esses estigmas. Eu tento sempre mostrar para a pessoa, né, igual eu falei do campo de futebol, sempre colocar numa linguagem onde o paciente consiga compreender que eu não estou para ele dando uma droga.
Até porque sou médico, tenho a licença do CRM, e se eu fizer isso eu posso ser processado e até perder minha licença, se eu der uma droga para o paciente. Sim. Não é essa a intenção. Mas realmente é difícil. Vamos pegar um paciente que nasceu em uma determinada condição, por exemplo, no interior, uma cidade pequena, uma cidade extremamente conservadora. É muito difícil. Pais religiosos ao extremo, né? Pais religiosos ao extremo. Não é só difícil fazer a quebra da medicação, já é difícil esse paciente chegar no nosso consultório. Verdade. Porque ele já tem diversas... Não vou para lá. Isso daí é frescura. Igual a gente falou. Isso é frescura. Isso daí é quem não quer fazer nada da vida. Então existe muito essa fala, principalmente quando a gente vai mais para o interior, isso é muito comum. Então realmente a gente tem um trabalho grande aí para as duas áreas para fazer essa quebra de qual que é aquela mensagem brava, assim, de você olhar ali para a pessoa para quebrar essa crença, aquilo que a gente fala sobre hipnose muitas vezes, para quebrar a crença de forma bem objetiva, ó, não é assim, 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 assim. O que você pode falar para esse pessoal agora, olhando assim, falou, canabidiol, canabinoides, nada mais são do que, poxa, tem tanta gente achando que isso é droga e mais uma vez são princípios ativos que você usa do próprio corpo. Tem gente que eu nunca vi ninguém reclamando da morfina, de opioides, que são derivados de drogas também, podem ser derivados ali, de plantas que fazem com que você crie ali o ópio ou remédios, medicações. O que você pode olhar para o pessoal e falar, ó, fica tranquilo, relaxa, porque é isso. Vamos lá. Canabinoides nada mais são do que medicações semelhantes às tradicionais, com um perfil de segurança já bem conhecido, sem causar, pelo menos com retirada, com exceção do THC, não causam dependência, são medicações que vão te gerar um aumento na qualidade de vida no geral, e conseguir tratar aí transtornos não só da psiquiatria, mas também da neurologia. Então tem um perfil de segurança, tem estudo, não é a mesma droga que a gente escuta na televisão. É uma medicação muito bem documentada tanto pelos cientistas quanto pelas grandes empresas farmacêuticas. Agora sim o pessoal pode respirar, né? Pode respirar. Pronto, é só isso. Para a gente poder caminhar para o final... Não, eu só ia fazer um comentário, que é interessante como é um processo até natural do nosso corpo, como você mesmo comentou, que eu acho que as pessoas também não sabem disso, né? Quando você disse que faz parte de um sistema que é nosso, né? Acho que até nós ficamos surpresos com isso. Então, você vê que é uma informação que não se chega assim tão facilmente, né? E a hipnose também, né? Da mesma forma, é um processo natural. A gente fica hipnotizado várias vezes ao dia. E quando a gente explica isso, eu acho que é o que mais quebra aquele estigma de cara, né? Quando você diz, nossa, quando você está tomando banho, que você termina o banho e você às vezes nem lembra se passou o shampoo, você estava num estado de hipnose, você estava tão concentrado em outras coisas, pensando, raciocinando outras coisas, que você não prestou atenção que você passou o shampoo. Quando você está dirigindo, chega num determinado destino e você nem se lembra do percurso que você fez, se você parou na faixa, etc., você também estava. Quando você assiste um filme, se emociona, né, nesse filme, mesmo sabendo que são atores, personagens e que nada daquilo aconteceu, você também estava nesse estado. Então, acho que isso é o que mais quebra essa crença, esse medo das pessoas, né, doutor? Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente tem uma grande luta ainda, a gente que trabalha com a área de saúde mental, a gente tem uma grande luta para quebrar muito estigma aí que existe. Quando a gente pensa, poxa, eu conheço diversas pessoas, todo mundo conhece alguém que quando você conversa com aquela pessoa, você vê que ela está sofrendo, você vê que ela precisa de ajuda, mas o paciente, muitas vezes, pela maneira que foi criado, pela nossa cultura, pela sociedade, ele não consegue ter a coragem, às vezes, de quebrar isso e ir procurar ajuda. Então, você não está sozinho, que ótimo, você não está sozinho. Procura uma ajuda, conversa com a família, eu acho que por mais que os pais sejam conservadores ou religiosos, eles vão ver o sofrimento de um filho e eles vão saber que pode precisar de uma ajuda, pode procurar um profissional da saúde mental. Se você tem medo de psiquiatra, o que eu falo, acontece muito, o paciente já chega com medo na consulta. Não precisa ter,
nossa consulta é super tranquila, a gente vai tirar um histórico da sua vida. Mas se você tem um pé atrás, procura primeiro então um psicólogo, procura um hipnoterapeuta. Eles vão conseguir te ajudar e entender, olha, talvez seja na hora de você procurar um psiquiatra. Talvez só a terapia não vai ser o suficiente nesse momento. Primeiro a gente precisa te dar a cognição, como eu estava falando, para você trabalhar o seu ambiente, para você trabalhar as suas questões emocionais. E nesse momento você não está conseguindo. Conversa com amigos, com família, pede ajuda, busca ajuda. A gente sabe que não é legal sofrer sozinho. É a doença mais prevalente hoje no Brasil, pelo menos uma das mais. Sim. Não só no Brasil, como no mundo todo. Tanto a depressão quanto a ansiedade. E não tem motivo hoje, pleno 2023, né? Sim. Você ficar sozinho, sofrendo sozinho. Com certeza vai ter alguém que vai estar disposto a te ajudar. Ótimo. E como é que faz para as pessoas te encontrarem, doutor? Como que elas podem te encontrar para fazer um atendimento? Você atende online ou é só presencial? Como é que funciona? Eu faço atendimento virtual e presencial. Eu faço um trabalho justamente tentando retirar o estigma no meu Instagram. Legal. Então, qual que é o Insta mesmo? Eu acho que o pessoal vai colocar aí, né? Fabre.psiquiatria. Legal. Pode seguir lá. Se tiver dúvida, manda nos comentários ou manda no direct. A gente sempre está tentando responder. Mas lá tem bastante informação sobre os transtornos. Tem aquela pergunta, TDAH ou ansiedade? E aí mostra as diferenças. Legal. Então, vai ser muito bacana receber vocês. E qualquer coisa que precisarem, só avisar, marcar a consulta. E o legal é que você atende crianças também, né? Acho que é importante frisar isso daí. Atendo. Gosto muito dos pequenos. Que legal. Olha, a conversa hoje passou voando, né? Os pequenos, então, são dos públicos que você também gosta muito de atender. Eu gosto bastante de atender porque é legal ver a diferença, né? O impacto que você faz na vida de uma criança. O quanto isso vai ajudar ela no futuro. O quanto ela ter superado aquele momento ali, ainda mais pós-pandemia aí, que está tendo uma outra pandemia. Nossa, a gente nem entrou nesse tema, mas é um tema muito interessante que a gente tinha que abordar em algum momento. Acho que vai ter que voltar aqui, hein? Porque adolescentes e crianças pós-pandemia estão com problemas sérios, né? Pós-pandemia, aumento do tempo de tela. Tempo de tela. Diversas questões aí que vem piorando a saúde mental dos nossos pequenos. Então já se preparem que a gente vai ter um retorno aqui só para falar sobre crianças e adolescentes. Eu acho que vai ficar todo mundo aí louco, não só para entender sobre, mas de verdade com a necessidade de usar o conhecimento que vai ser colocado aí. Sim. Muito legal. Já marca na sua agenda que você vai ter que voltar aqui, por favor. Já tinha pergunta para fazer, mas eu vou deixar para depois. Isso estava anotado aqui, não deu tempo da gente entrar nesse assunto, porque... Está marcado na agenda. Vamos avisar o dia. Muito obrigada, doutor, por estar aqui, por ter aceitado esse convite, estar aqui conosco, né, transmitindo seu conhecimento, sua sabedoria, tanto de teoria quanto na prática, e as pessoas precisam saber, né, de informações de qualidade. Hoje a gente sabe que está cada vez mais difícil as pessoas encontrarem fontes confiáveis de informação de qualidade, e aqui a gente procura isso, né, trazer conteúdo de verdade de quem conhece, de quem atua e sabe o que está falando. Então, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigado, pessoal que estava assistindo a gente. Se você não está assistindo agora, está vendo gravado, coloca aqui as perguntas e já faz o seguinte, antecipa as perguntas sobre crianças e adolescentes também. Se tiver uma quantidade legal, a gente realmente vai ver que é um tema que vocês querem. E se vocês não quiserem, eu estou nem aí também, esse tema é fantástico. A gente vai falar sobre ele de qualquer jeito. Que vai ter gente que vai precisar saber. Então, mais uma vez, obrigado, TV Barueri, canal Barueri Live aqui. Um abraço para vocês e até a volta. Tchau, tchau. Até mais.